Testemunho de fé e milagre. A cura da cistinúria no culto da Congregação Cristã no Brasil. O início de uma jornada de dor e esperança. Era uma tarde quente de março em São Paulo, quando Lucas Pereira, um jovem de 22 anos, membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, CCB, sentou-se à mesa do jantar com a família após um longo dia de trabalho. Seu rosto, antes cheio de vigor, agora refletia um cansaço profundo. As dores nas costas que há meses o atormentavam, haviam se intensificado nos últimos dias. Cada movimento era uma agonia, cada respiração, um esforço. "Filho, você está bem?" perguntou Dona Maria, sua mãe, enquanto servia o arroz com feijão, prato que nunca faltava à mesa daquela família humilde, mas cheia de fé. Lucas forçou um sorriso, tentando não preocupá-la. "É só cansado do trabalho, mãe. Amanhã passa." Mas ele sabia que não era verdade. As crises de dor eram frequentes, e os médicos já haviam diagnosticado cistinúria, uma doença genética rara que causa a formação de pedras nos rins devido ao acúmulo do aminoácido cistina. Os cálculos renais eram recorrentes, e as crises o deixavam prostrado por dias. Os remédios aliviavam temporariamente, mas a cura parecia distante. "Você já tomou o remédio hoje?" indagou seu João, seu pai, um homem de poucas palavras, mas de profunda fé, que há 30 anos frequentava a CCB sem faltar um único culto. "Tomei, pai. Mas a dor não passa." Lucas baixou os olhos, sentindo o peso daquela doença que, aos poucos, lhe roubava a paz. Nesse momento, Larissa, sua irmã mais nova, de apenas 16 anos, segurou sua mão com força. "Lucas, você precisa orar mais. Deus vai te curar, irmão. Lembra do que o irmão Paulo falou no culto domingo passado? A fé remove montanhas." Lucas suspirou. Ele acreditava sim, mas a dor física era tão real, tão opressora, que às vezes a fé parecia um fio tênue entre suas mãos trêmulas. A vida na congrega, entre a dor e a esperança. A Congregação Cristã no Brasil era o refúgio de Lucas. Desde criança, ele havia sido criado nos princípios da doutrina, simplicidade, humildade e fé inquebrantável. Os cultos, sempre aos domingos, quartas e sextas, eram momentos sagrados onde ele sentia a presença de Deus de maneira tangível. Naquela semana, porém, a dor o havia impedido de ir ao culto de quarta-feira. Ficar em casa enquanto sua família ia à congregação foi como uma faca no coração. Ele se sentia fraco, incompleto, como se estivesse falhando não só consigo mesmo, mas com Deus. "Deus, por que eu?" sussurrou ajoelhado ao lado de sua cama, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. "Eu te sirvo, eu creio em ti. Por que essa cruz?" Foi então que uma voz suave, como um sopro, parece lhe responder no íntimo. "Confia em mim, filho. Tudo tem um propósito." Mas como confiar quando o corpo gritava em agonia? O culto de sexta-feira, um encontro com o sobrenatural. Na sexta-feira seguinte, apesar da dor, Lucas se arrastou até a congregação. Não queria faltar mais um culto. Sua mãe o ajudou a se vestir com a roupa simples e modesta que os irmãos usavam. Camisa social branca, calça preta, sapatos polidos. Nada de ostentação, nada de vaidade. Tudo para a glória de Deus. Ao entrar no salão, o aroma familiar de incenso e cera de vela o envolveu. As paredes brancas, os bancos de madeira envernizada, o púlpito simples onde o irmão presidente, na CCB, não há pastores, apenas irmãos que presidem os cultos, conduzia a reunião com seriedade e unção. As irmãs, todas com véus brancos cobrindo os cabelos, sentadas do lado esquerdo, os irmãos, do lado direito. Ordem, reverência, santidade. Lucas sentou-se ao lado de seu pai, tentando disfarçar a dor. O culto começou com hinos entoados sem instrumentos, apenas vozes em uníssono, como manda a tradição da CCB. O primeiro hino foi o Como é Bom hino 1, e Lucas tentou cantar, mas a dor no rim direito era tão intensa que sua voz falhou. "Irmãos, hoje é um dia especial", anunciou o irmão Paulo, um homem de cerca de 50 anos, conhecido por sua fé forte e testemunhos de milagres. "Deus tem ouvido nossas orações, e Ele está aqui para operar maravilhas." Lucas fechou os olhos, sentindo uma luta interior. Será que hoje é o dia? Será que Deus vai me curar? O momento da oração, quando o céu se abre. Após a leitura bíblica, Salmo 103. "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades." O irmão Paulo convidou os enfermos a se levantarem para orações especiais. "Se alguém aqui está doente, com dor, com qualquer enfermidade, levante-se. Deus vai te tocar hoje." Lucas hesitou. Não queria chamar atenção, não queria que os irmãos o vissem como fraco. Mas sua mãe, percebendo sua relutância, segurou seu braço com firmeza. "Levanta, filho. Deus está te chamando."
Com lágrimas nos olhos, Lucas se levantou. Seu corpo tremia não só de dor, mas de expectativa. Ao seu redor, outros irmãos também se levantaram. Uma senhora com artrite, um jovem com enxaqueca, um homem com problemas na coluna. O irmão Paulo começou a orar, impondo as mãos sobre cada um. Quando chegou a vez de Lucas, ele sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Em nome de Jesus, eu te ordeno, enfermidade, sai dele. O irmão Paulo clamou com autoridade. Lucas sentiu algo estranho. Uma pressão no rim direito, como se algo estivesse se movendo. De repente, uma dor aguda, mas diferente das crises habituais. Era como se algo estivesse saindo de dentro dele. Ah! Ele gritou não de dor, mas de alívio. Os irmãos ao redor começaram a glorificar a Deus. Alguns choravam, outros levantavam as mãos. Lucas sentiu as pernas fraquejarem e teria caído se não fosse amparado por dois irmãos. Irmão, você está curado, disse um deles, emocionado. Lucas não conseguia acreditar. A dor havia desaparecido. Completamente. Como se nunca tivesse existido. A confirmação do milagre, médicos atonitos. No domingo seguinte, Lucas foi ao hospital para novos exames. O médico que o acompanhava há meses, Dr. Rodrigues, um homem cético, quase não acreditou nos resultados. Isso não faz sentido, murmurou, analisando os exames. Os cálculos desapareceram. Não há mais sinal de cistinúria ativa. É um milagre, doutor, disse Lucas, sorrindo. Deus me curou. O médico balançou a cabeça, incrédulo. Bem, a ciência não explica, mas se você está bem, isso é o que importa. Lucas saiu do consultório pulando de alegria. No caminho para casa, ligou para sua mãe. Mãe, é verdade. Os exames não mostram mais nada. Eu estou curado. Do outro lado da linha, Dona Maria soluçava de emoção. Glória a Deus, filho. Eu sabia que ele não te abandonaria. O testemunho que abalou a congregação. No culto de domingo, Lucas foi convidado a dar seu testemunho. Em pé diante de centenas de irmãos, ele contou cada detalhe, as dores, as noites em claro, a fé que quase vacilou, e o momento em que Deus o tocou. Irmãos, eu quase desisti. Pensava que Deus tinha me esquecido. Mas Ele nunca nos abandona. Na minha fraqueza, Ele se mostrou forte. Muitos choravam. Alguns se levantaram para louvar a Deus. O irmão Paulo, emocionado, disse: Isso é a prova de que Deus ainda opera milagres. Não é pela nossa justiça, mas pela sua misericórdia. Após o culto, dezenas de irmãos se aproximaram de Lucas para orar com ele, agradecer, pedir que intercedesse por seus familiares doentes. Ele se sentiu honrado, mas também humilde. Não fui eu, irmãos. Foi Deus. Eu só criei. Repetia, enquanto abençoava cada um que se aproximava. A vida após a cura, um chamado para servir. Nos meses seguintes, a vida de Lucas transformou-se completamente. Ele, que antes mal conseguia trabalhar devido às dores, agora tinha força e disposição. Passou a participar mais ativamente na congregação, ajudando na limpeza do salão, visitando irmãos doentes, incentivando os jovens a permanecerem firmes na fé. Certos dias depois do culto, ele e outros jovens se reuniam para estudar a Bíblia e compartilhar experiências. Vocês veem? Dizia Lucas. Deus não mudou. Ele ainda faz o que fez nos tempos bíblicos. Só precisamos crer. Um desses jovens, Rafael, que lutava contra a depressão, se aproximou dele certo dia. Lucas, como você consegue ter tanta fé? Eu oro, mas parece que Deus não me ouve. Lucas colocou a mão no ombro do amigo. Rafael, a fé não é ausência de dúvidas. É escolher confiar mesmo quando não vemos. Eu também quase desisti. Mas Deus sabe o tempo certo. Ele te ouve, irmão. Não desista. Provações e bênçãos, a fé em ação. Nem tudo foram rosas. Alguns críticos dentro e fora da congregação questionavam. Será que foi mesmo um milagre? Talvez os médicos erraram o diagnóstico. Ou foi só coincidência? Mas Lucas não se abalava. Se foi coincidência que seja. Mas eu sei no que acredito. Deus me curou, e isso ninguém pode negar. Sua família, que sempre foi rocha de apoio, se fortalecia ainda mais. Seu pai, seu João, que pouco falava, certo dia disse: Filho, você é uma bênção para esta casa. Sua cura não foi só para você. Foi para fortalecer a fé de muitos. Sua mãe, Dona Maria, agora testemunhava em todos os cultos sobre o poder de Deus. Se Deus curou meu filho, Ele pode curar qualquer um. Dizia com lágrimas de gratidão. Até Larissa, sua irmã, que antes era tímida, passou a participar mais dos cultos, cantando com mais entusiasmo e até ajudando nas escolas dominicais para crianças. Um ano depois, o legado de uma cura. Um ano após sua cura, Lucas foi convidado a falar em outras congregações da CCB em cidades vizinhas.
Seu testemunho inspirava centenas, e muitos buscavam renovar sua fé após ouvi-lo. Em uma dessas viagens, ele conheceu Amanda, uma jovem irmã de outra congregação, que também havia passado por uma provação de fé. Ela havia sido curada de um problema cardíaco após orações. Os dois se identificaram imediatamente e uma amizade profunda nasceu, regada a orações e estudos bíblicos. Você acha que Deus nos juntou por um motivo? Perguntou Amanda certo dia, enquanto caminhavam após um culto. Lucas sorriu. Eu acho que Deus faz tudo com propósito. Talvez a gente ainda não saiba qual é, mas ele sabe. A lição final: fé além das circunstâncias. Hoje, anos depois, Lucas ainda serve a Deus com o mesmo fervor. Sua cura não foi um fim, mas um começo. Um chamado para viver uma vida de gratidão e serviço. Ele aprendeu que, marca de seleção branca, a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle. Marca de seleção branca: os milagres não são para nossa glória, mas para a glória de Deus. Marca de seleção branca: as maiores bênçãos vêm depois das maiores batalhas. E toda vez que alguém lhe pergunta, como você conseguiu ser curado? Ele responde com os olhos brilhando: não fui eu, foi Deus. Eu só criei. Epílogo: um convite à fé. Se você está lendo este testemunho e enfrenta uma enfermidade, uma luta, uma prova de fé, saiba uma coisa: Deus não mudou. Ele ainda opera milagres. Ainda ouve as orações. Ainda cura. Talvez você esteja no fundo do poço, como Lucas estava. Talvez a dor seja tão grande que você não enxerga a saída. Mas Deus está lá. Ele vê suas lágrimas. Ele ouve seus clamores. Não desista. Continue orando. Continue crendo. Porque, como diz a palavra, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. E se Deus fez por Lucas, Ele pode fazer por você. Glória a Deus. Pessoa levantando as duas mãos em comemoração com tom de pele médio claro, faíscas. Fim, ou talvez, apenas o começo de uma nova história de fé. Este testemunho é baseado em relatos reais de irmãos da Congrega Cristã no Brasil, adaptados para inspirar e fortalecer a fé. Que Deus abençoe a todos que lerem.